A vida é cheia de altos e baixos. Isso é uma frase óbvia, todo mundo escuta em algum momento da vida. E eu escrevi um roteiro lá em 2023, deixa eu ver quando? Em novembro de 2023. E eu tava falando nesse roteiro como eu tava passando por dias difíceis, semanas, mês difícil, como tava tudo muito pesado. Como geralmente costuma ficar, eu acabei notando que conforme o ano vai passando, eu vou chegando no final, tá chegando as férias, mas ainda não chegou, eu já tô exausta. Nessa época, eu escrevi um roteiro. E no roteiro falava assim: eu tive ideias brotando de mim, como elas sempre brotam, e mesmo assim eu não tinha espaço para elas. Não tinha tempo, não tinha o lugar certo, o momento certo, não tinha energia, nem vontade, muito menos disposição. Quando eu li isso, eu pensei, cara. Primeiro eu pensei que para mim hoje é estranho dizer que as ideias estão brotando, porque para mim parece um processo muito mais forçado agora. Não forçado, mas exige mais de mim do que exigia antes. Antes era muito natural as coisas virem, eu pegava aquela ideia e fazia algo sobre ela. Às vezes não fazia algo sobre ela, só pensava muito, mas ela vinha. E hoje em dia é muito mais difícil isso acontecer. Depois eu pensei sobre esse pensamento e comecei, tá, talvez não seja que eu não esteja tendo ideias, mas eu só tô deixando elas passar. Eu me acostumei a ignorar elas quando elas vêm. Porque essa necessidade de criar tá vindo num período muito mais espaçado. Então eu ignoro quando eu tenho as ideias. E aí quando eu não aguento mais, uma hora eu explodo e eu falo, meu Deus, eu preciso colocar coisas em prática, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso criar alguma coisa. Eu não sei se eu falei, eu acho que eu falei em outros vídeos, já deve ter falado 1500 vezes. Uma parte do meu processo de, tipo, estou me sentindo bem, estou com todas as minhas necessidades, ok? É eu tirar um tempo pra mim fazendo arte, colocando arte em prática, consumindo arte. E eu não tenho feito tanto isso nos últimos tempos, eu coloquei como uma das minhas metas do ano fazer isso com mais frequência. Porque me faz mais saudável, me faz sentir melhor. É uma dessas coisas que eu preciso. Assim como, sei lá, pessoas precisam tomar café, senão o dia delas não começa. Eu preciso de algum momento na minha semana pra criar. Aí meu roteiro continua. Eu tava cansada demais, presa demais em loops intermináveis que me faziam pensar sobre as mesmas coisas de novo e de novo e de novo. Até chegar no ponto de ruptura, em que eu quebro e eu só não aguento fazer mais nada. Isso é uma coisa que acontece com frequência, eu cheguei a falar sobre isso com a minha psicóloga também. Mas geralmente eu tô muito, sei lá, começo de qualquer coisa, vamos dizer que é o começo do ano. Eu começo muito feliz, muito animada, cheia de energia. Vou fazendo as coisas, indo atrás dos meus objetivos, estudo, trabalho, faço o que eu preciso, começo projetos. Só que chega um ponto que tudo parece demais. Eu começo a ficar sobrecarregada, eu começo a pensar, meu Deus, tem coisa demais pra fazer, eu não sei mais como lidar com tudo isso, e aí eu começo a parar tudo que eu tô fazendo. Inclusive, foi uma coisa que aconteceu comigo no final do ano passado. Ano passado eu tava fazendo meu TCC, cursando as últimas matérias do semestre do meu curso pra terminar ele. E entre essas matérias tinha uma que era muito especificamente difícil. Ela era muito difícil pra mim. E era de aprendizagem de máquina, de mexer com dados e tudo mais. Eu sou da área de TI. E eu fiquei, meu Deus, eu não consigo mais lidar com essas coisas. Eu preciso parar imediatamente. Eu tenho que parar. Eu tenho que tirar esse peso das minhas costas, senão eu não vou aguentar, eu não vou conseguir até o final. E aí eu deixei meu TCC pro ano seguinte, no caso agora 2025. E eu desisti da matéria, que era a mais difícil do semestre. As outras eu consegui levar de boa, eu terminei. Mas eu desisti dessa mais difícil. Parei de comparecer às aulas. O quê? Nas últimas 2 semanas e eu desisti. E aí eu só parei com tudo. Ah, eu também saí do meu trabalho. Eu pedi demissão. Então, assim, juntou muita coisa, aí eu só parei com tudo. E isso é um ciclo que se repete com frequência na minha vida. Não é a primeira vez. Aí eu veio o final do ano, dezembro, passei dezembro inteiro assim numa boa, numa paz. Me ajudou muito, eu confesso, foi uma coisa que eu precisava pra caramba, eu não me arrependo do que eu fiz. Mas eu sei que foram decisões muito bruscas, não bruscas, porque eu já tinha pensado muito nisso. Foram decisões muito
importantes. Eu fiz decisões muito importantes. E aí, tive final do ano, tive festas de final de ano, viajei um pouco, descansei. Dezembro foi o melhor mês da minha vida. Janeiro eu comecei a ficar meio desesperada, porque eu precisava logo voltar à minha rotina, ter um trabalho, estudar e tudo mais. Mas eu fui forte, eu me segurei, eu pensei, não, tenho janeiro inteiro para descansar ainda, vamos descansar o quanto for possível. E eu descansei, e agora cá estou eu, estudando de novo, trabalhando de novo. Esse texto me fez pensar muito sobre isso, e eu pensei, cara, eu quero gravar sobre ele, eu quero refletir sobre ele, falar um pouco sobre como é importante ter coisas na sua vida que te ajudam a aguentar. E falar especificamente sobre que enche os meus olhos e que talvez um dia eu aposte minha carreira nisso, não sei, quem sabe. Se você quiser vir comigo falar um pouco sobre esse assunto, fica à vontade. A gente vai falar um pouco sobre arte. Arte, no caso, arte pra mim, do meu ponto de vista, o que eu acho. Acho que deu pra entender, né? Oi, eu sou a Vicky. Você pode escrever de vários jeitos diferentes, mas também pode me chamar de Victoria. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre coisas que eu gosto, coisas que me deixam feliz. Há coisa específica que me deixa feliz, que é arte em geral. Tanto consumir quanto criar. E são coisas que fazem parte da minha vida. E é isso. Nesse textinho que eu fiz, que eu tô comentando com vocês, meu roteiro, né? Era pra ser um vídeo super curto que eu escrevi. E acabou que eu decidi só comentar sobre ele, não gravar ele como se eu realmente estivesse sentindo aquilo, até porque isso é um sentimento de 2 anos atrás, e apesar de eu sentir coisas similares, não é mais a mesma coisa. Então eu prefiro comentar sobre ele. Eu me lembro que antes de chegar nesse ponto de ruptura e quebrar de vez, eu tava tentando aguentar mais um pouco. E o que me ajudou a aguentar foi me distrair. Então eu ficava com as pessoas queridas, eu assistia séries, eu escutava músicas, eu desenhava um pouco. E a arte, seja da vida acontecendo na nossa frente, da produção toda trabalhada que a gente faz para conseguir empatia, talvez uma música que fizeram no tom certo, com as palavras exatas para te fazer sentir exatamente de certa forma em um certo momento, ou essa arte que a gente é capaz de produzir de modo geral, foi o que me manteve firme por um momento, por um tempo maior do que o esperado. Só que aí eu finalmente cheguei no limite. E quando eu cheguei nele, a solução para ele foi a arte, de novo. A arte e uma pequenina dose de conversas com pessoas que eu confio. Então, é importante a gente não negligenciar o poder que falar com pessoas tem. Tipo, compartilhar o seu problema, não ficar guardando tudo pra si. Eu sou uma pessoa que tem mania de. Eu penso uma coisa, na verdade, eu penso muitas coisas. E a maioria delas eu deixo na minha cabeça trabalhando. E eu sou uma pessoa muito ansiosa, então ao invés de eu conversar, eu fico pensando em coisas que talvez você diria, talvez outras pessoas diriam. Eu fico rebobinando momentos que me incomodam na minha cabeça, ao invés de só falar sobre eles. E assim, uma coisa que eu aprendi com o tempo e com pessoas falando muito sobre isso é comunicação é a chave pra tudo. E isso é filosofia aleatória no meio do vídeo sobre arte, mas só pra falar, se você tiver um momento não legal, conversar pode ser a melhor solução que você pode encontrar. Ou não, mas tentar não vai machucar ninguém, eu acho. A arte que me salvou nesse dia em específico foi que eu escolhi alguma coisa pra assistir, não tava pensando muito sobre o que que era, e acabou sendo um vídeo de um artista que eu gosto muito e ele é excelente, e ele tava falando sobre a beleza da arte tradicional e da arte em geral, que ela é composta em essência de experimentação. Então quem tá criando arte, quem tá fazendo as coisas, não necessariamente tá fazendo aquilo porque eu tenho experiência, eu vou fazer isso, essa é minha receita para dar certo. Mas é a pessoa experimentar, é ela errar e acertar, e ela compartilhar, sim ou não, pode ser que não compartilhe, mas algumas pessoas verem, se identificarem, ou usarem como referência, usarem isso como encorajamento para tentarem também, ou só admirarem, sabe, o que tem ali, o que é aquela arte. Então a gente erra, acerta, aprende coisas novas, tem resultados inesperados. E essa é a parte humana da arte. A arte é composta de humanidade, a imperfeição da humanidade que compõe o resultado final da arte. Esse é um detalhe que passa batido da minha cabeça com muita frequência.
Mas a arte não precisa de um momento certo. A gente não precisa estar com todos os equipamentos, todos os materiais para fazer aquilo. Não exige o lugar exato, a inspiração que tem no momento específico. E a arte também não cobra perfeição. A arte tá lá, ela existe. Você só tem que fazer, criar, consumir. Tudo que ela pede, a única coisa que a arte exige de quem quer que vá consumir, quem quer que vá produzir ela, é tempo. Só um pouquinho de tempo. E um pouquinho de paciência também. Eu fui escrever esse roteiro, decidi gravar com o que eu tinha disposição. Na época eu não gravei, né? Agora que eu estou gravando, mas enfim. Decidi desenhar de novo, então eu imagino que eu tenha produzido alguma coisa naquela época, eu não faço ideia do que, mas imagino que eu tenha produzido. E, enfim, tentar coisas novas. Esse teria sido um vídeo muito menor, mas na época eu só precisava sair da estagnação, produzir alguma coisa, fazer algo, sabe? Colocar minha cabeça para funcionar artisticamente falando. Porque eu precisava, era uma necessidade, de novo, é algo que eu preciso ter na minha rotina, para que eu me sinta bem comigo mesma. E eu deixei uma frasezinha no final que diz: só para você saber, tá tudo bem quebrar e precisar dar um tempinho nas coisas, mas a gente se apoiar nas pessoas e nas coisinhas do dia a dia que ajudam a gente a continuar é importante também. Então, é isso, só continuar tentando enquanto a gente consegue. Isso ficou muito deprimente, meio cringe de falar, mas é isso aí. E foi isso. Esse é um texto, de novo, que eu escrevi lá em 2023. E eu só tô falando sobre ele agora em 2025. Mas me deu vontade de falar sobre ele, porque ontem, enquanto eu tava gravando o vídeo Escolher o que você vai fazer da vida, que inclusive já tá postado. E se você ainda não viu, eu recomendo que você assista, porque deu um trabalhinho. Não um trabalho grande, só foi o meu vídeo de sair da estagnação de novo. Então, assiste lá. Tá legal. Eu tava gravando esse vídeo nesse dia e eu vi o vídeo de outra pessoa, que é de novo sobre esse artista que eu gosto muito. Eu vou deixar aqui, inclusive, se você quiser ver o link dele. Mas ele tá falando sobre inteligência artificial. O vídeo é em inglês, mas dá pra você fazer aquelas legendas automáticas do Google em português. E ele tá falando sobre como as pessoas estão falando de que inteligência artificial vai tomar o lugar de quem faz arte. E ele discute sobre isso, ele pega os tweets que ele viu e comenta sobre eles, mas é sobre inteligência artificial fazendo filmes, ilustração, design, propagandas, tudo mais. É especificamente sobre filmes naquele vídeo. E ele cita a frase de uma dessas pessoas: se ninguém se importou em criar essa coisa, por que que eu teria que assistir essa coisa? E eu fiquei, caraca, mano, é verdade. Por que que eu vou assistir uma coisa que ninguém se importou em criar? Que colocaram, apertaram um botão e fizeram uma inteligência artificial fazer aquilo. E aí, esse cara começou a falar sobre como a arte e tudo que a gente consome artisticamente falando vem de alguém. Então, alguém passou horas na tentativa e erro até chegar no ponto em que chegou. Desde filmes até séries, tipo, tem várias pessoas que estão envolvidas na produção. Quando começa a rolar os créditos, a gente vê a cacetada de gente que está envolvida em cada projeto. Então, desde detalhes mínimos, tipo as unhas das pessoas, os objetos que ficam no fundo, até as grandes edições de imagens, efeitos práticos, as músicas, os diálogos, tudo isso é tipo o amalgamado de produções humanas, de pessoas que despenderam certo tempo fazendo alguma coisa. Às vezes com motivos comerciais, às vezes só porque gostou muito daquilo e queria colocar em prática, queria contar para o mundo de algum jeito. E isso para qualquer tipo de produção, tá? Então, tipo, vem de filmes, mas também vem de livros que a gente lê, vem de séries que a gente assiste, quadrinhos. Tudo isso exigiu de uma certa pessoa tempo. E tem a alma, um pedacinho da alma dela naquilo. Quando eu digo alma, apesar de ter essa ideia espiritual, eu quero dizer mais, tipo, tem um pedaço daquela pessoa. Ela fez aquilo. Logo, um pedacinho dela tá acompanhando aquela coisa que ela produziu. Tudo isso vindo de pessoas que fazem alguma coisa, muito provavelmente porque elas gostam e não somente pelo dinheiro, exceto algumas exceções. Eu quero ver e eu quero produzir arte.
Eu faço isso porque eu gosto, porque eu quero passar uma mensagem, quero me comunicar, me conectar. As outras pessoas que já fizeram isso antes de mim, ou que estão fazendo agora. Eu quero que alguém sinta alguma coisa, mesmo que seja só uma pessoa. Então, sei lá, se for alguém da minha família, se for um amigo, um vizinho ou um completo desconhecido, é esse o motivo pelo qual eu estou fazendo. E eu percebi que quando a gente coloca motivo para o que a gente está fazendo, então, sei lá, especialmente agora no que eu tô falando sobre produzir arte, eu estou fazendo isso não só porque eu quero melhorar para mim, porque eu quero fazer por mim, mas colocar um motivo externo, então eu quero fazer isso para que chegue em pelo menos uma pessoa, para que ela olhe para o que ela tá vendo, o que ela tá consumindo e pense, cara, é isso que eu tô pensando, é isso que eu precisava ouvir, ou que eu precisava desse tipo de relato para entender alguma coisa sobre mim, sei lá, conexão, conexão com pessoas. É isso. Eu quero ver arte. Eu quero ter a mesma sensação que eu tenho quando eu escuto música ao vivo. Esses dias eu tava passando na Paulista e tinha uma moça tocando violão e cantando Charlie Brown Jr. E eu fiquei maluca. Faz tanto tempo que eu não escuto essa música e tá vindo de alguém que tá tocando o instrumento lá ao vivo e com a voz dela. E eu me senti encantada, porque é o tipo de coisa que eu gosto, é o tipo de coisa que me toca. Ai, música ao vivo tem mexe comigo. Eu fico extasiada e um trabalho que é feito com carinho também me faz sentir muito feliz, muito animada. Esses dias eu estava assistindo uma série aleatória com a minha mãe, eu só sentei, ela estava assistindo, era um dorama, e ela falou pra mim: "Nossa, olha a cor da roupa dessa pessoa". E aí eu olhei pra tela e a menina tava com cores específicas, então era tipo, acho que ela tava com uma camiseta amarela, um short branco, o short bege e o sapato vermelhão. E eu falei, tá, mãe, mas olha só, o carro combina com a blusa dela. A roupa do cara combina assim, assim, assado com a roupa dela. No fundo, você percebe que tem o verde e o amarelo que tem na roupa dela também. Então, assim, eram detalhes tão específicos, mas que me deixaram muito feliz de perceber quando eu olhei com atenção. E foi alguém que escolheu fazer aquilo desse jeito. Foi alguém que pensou, não, cara, tem que ficar desse jeito, pra ficar harmônico, pra ficar bonito de ver. E eu olhei pro trabalho dessa pessoa e eu percebi ele. E eu mostrei pra outra pessoa que aquele trabalho estava ali. Tem coisa mais gostosa do que você perceber esses pequenos detalhes? Porque eu fico muito feliz quando alguém comenta pra mim de pequenos detalhes que eu tive a intenção de colocar ali. Então, tipo, nossa, Vitória, você fez isso e aquilo, hein? Achei legal. Eu pensei, cara, sim, eu fiz de propósito. Que bom que você notou. Então, sei lá, esse tipo de coisa, esse tipo de troca, por mais bobinha que seja, por menor que seja o detalhe, é pra isso que eu tô aqui produzindo e consumindo arte, é pra perceber esse pequeno tipo de coisa. Essas experiências únicas que são causadas por seres humanos é o que faz a vida valer a pena pra mim, é o que me faz feliz. E é uma coisa que eu sei que nenhum processo automatizado, que nenhum computador pode oferecer pra mim. Eu posso ficar feliz vendo um desenho no Pinterest que seja tipo, nossa, que bonito que tá esse negócio. Eu aperto e eu vejo que é o Mia, eu penso, caraca, teve uma pessoa que fez isso? E aí a robô. É tão sem alma, é tão incerto, não é de propósito. O fato de ser de propósito é o que vale a pena. O fato de terem sido pessoas que fizeram é o que vale a pena. Então, sei lá, me causa sentimentos e eu gosto de sentir coisas depois de consumir arte. E é isso que me faz feliz. Eu quero que pessoas sintam coisas depois de consumir o que eu produzo também. Esse papo pode ter ficado, sei lá, meio largado. Eu não sei se eu segui uma linha de raciocínio específica, até porque o texto que eu escrevi era muito mais para ser lido de forma poética, colocar várias imagens para vocês verem, mas eu decidi fazer assim, falando, e eu não sei qual efeito isso vai ter, mas é isso que eu sinto e é isso que eu queria compartilhar hoje com vocês. Então, se você tiver sentido alguma coisa, se você concordar com algo, discordar com algo, você pode comentar, porque me ajuda a entender se isso tá funcionando, se tá valendo a pena, se faz sentido, ou se eu preciso fazer alguma adaptação, se tem alguma coisa que precisa mudar para que finalmente dê o clique para você. Então, se você puder comentar sobre isso, talvez curtir o vídeo para me mostrar que você gostou, caso você não tenha palavras para descrever, quem sabe.
eu estou aceitando. E é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Espero que eu não tenha feito muita confusão, que fique clara a mensagem que eu tô tentando passar, mas de forma mais simples. Acho que a arte é uma das coisas que faz a vida valer a pena, especialmente para mim. Produzir e consumir é o que me faz aguentar, enquanto eu sou, infelizmente, forçada a trabalhar. É isso. Tchau, gente. Até a próxima.